Nós vamos fazer as duas mesas temáticas, né, na presença das três professoras, pelo tempo que ele se estendeu. Então, nós vamos unimos as duas mesas. Então, nós temos aqui a mesa intitulada Representação da Identidade Feminina na Antiguidade, com a professora doutora Maria Aparecida de Oliveira Silva, da Universidade de São Paulo, também por mim, professora desta casa, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora Elaine Cristina Prado dos Santos, e, em sequência, a representação da identidade feminina no contemporâneo, com a professora doutora Mirtes de Moraes, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, nós vamos fazer aqui estas mesas em que nós vamos conversar a respeito da figura feminina. E começamos com a professora Maria Aparecida de Oliveira Silva. Por favor, professora. Boa tarde. Desculpe-me eu estar aqui um pouco escondida atrás do computador, mas é que eu trouxe a minha fala. Eu vou ler, não exatamente ler, mas eu vou me guiar por ela, né? E assim também vocês podem ter uma noção mais clara do que eu estou querendo dizer, falar. Bom, como vocês podem ver, o título da minha fala é a escrita multidisciplinar de Heródoto, o caso de Helena. Pelo próprio título, vocês já veem, né, que o Heródoto não se... deixa eu sair um pouquinho de trás, isso ficou meio estranho. O Heródoto não se atém apenas ao gênero historiográfico, né, como é de se imaginar, justamente pelo fato dele ser chamado, conhecido como o pai da história, né? Mas quem trabalha com o texto dele, que é o meu caso, eu estou trabalhando atualmente com a tradução dos 9 volumes, né, os 9 livros do Heródoto. Nós vamos publicar o 4º volume agora até o fim do mês, né? E essa é a introdução do livro 1, né? Quem tiver ou já comprou, tiver oportunidade, vai encontrar esse texto, né, na introdução. Não é a introdução, mas é uma parte dela, né? Onde eu aponto um pouco as questões do estilo do Heródoto, né? Como eu disse para vocês, ele não apenas exerce a função, o ofício de um historiador, mas ele traz outras categorias da escrita, né, que nós denominamos gêneros literários, que vocês podem encontrar na narrativa dele. Então, desde um estilo literário, que é o que nós vamos trabalhar aqui, nós encontramos anedotas, nós temos também o Heródoto considerado como um dos primeiros geógrafos, né? Porque quem lê a obra do Heródoto vê que ele não apenas conta a história, mas ele também descreve os costumes, daí ele também ter um aspecto que é bastante prezado pelos etnólogos, né? Porque ele faz um trabalho etnográfico muito forte. Nós temos muitas informações de egípcios, citas, líbios, né, que vêm de Heródoto, autores posteriores que trabalharam em cima de Heródoto, né, principalmente aqueles chamados geógrafos, né, Estrabão e Pausânias, né, tem Heródoto e Homero, né, a paisagem deles, né, que eles descrevem. Até mesmo, é interessante, porque na leitura da peça, agora há pouco, muitos dos locais que foram citados, rios, nomes de rios, montanhas, também são descritos por Heródoto, e, por sua vez, por Homero, né? Porque Heródoto também traz o mundo homérico para a sua narrativa. Tanto é que nós vamos falar agora de Helena, né, que nos é apresentada, graças a Deus, é mais fácil de eu falar sobre ela, porque foi parar em Hollywood, né? Então, as pessoas já sabem que é Helena, né, que foi parar em Troia. O interessante aqui, até para quem conhece a versão hollywoodiana, e a versão que mais se disseminou na literatura ocidental, que é aquela, né, de Helena ter ido para Troia, viver um amor extraconjugal ao lado de Paris, né? E que essa união foi fruto de um rapto, né? Paris foi recebido em Esparta pelo rei Menelau, e lá ele quebrou
um protocolo, digamos assim, que havia entre os povos antigos, chamado xenia, né? Que é, digamos assim, as leis de hospedagem que havia no mundo antigo, né? Nós ainda temos isso, né? Quando nós vamos à casa de alguém, nós temos, né, um certo pudor, respeito pelas coisas da pessoa, pelas pessoas em si, né? É muito desagradável alguém ir à casa de outra pessoa e querer se envolver com alguém dos convidados, né? Causa um mal-estar. E, com isso, é uma quebra desse protocolo, é uma quebra moral também, né? E aqui eu queria mostrar para vocês uma outra versão, né, que o Heródoto coloca, já questionando a interpretação de Homero, né? Então, eu vou começar a ler para vocês para ficar mais concatenada, para as ideias ficarem um pouco mais concatenadas. Então, Heródoto não apenas descreve as guerras entre helenos e persas, sua narrativa espelha seu interesse pelos costumes dos povos, pela sua geografia, pelas suas práticas religiosas, por tudo que compõe e forma um povo. Em razão disso, o autor de histórias exibe um trabalho que vai além do de um historiador que registra os acontecimentos, que busca as causas dos fatos, que reflete sobre as ações dos agentes históricos. O seu ofício atinge o campo da antropologia, visto que atua como um etnógrafo ao descrever rituais de enterramento, casamento, cultos religiosos, e ainda desempenha a função de etnólogo ao centrar-se na análise comparativa dos povos, buscando em suas origens as explicações para suas diferenças culturais e históricas. A arquitetura é outro ramo do conhecimento que Heródoto contempla, quando descreve as técnicas de construção de templos, canais, ilhas e edifícios, revelando-nos detalhes sobre os conhecimentos arquitetônicos dos antigos. Essa parte é muito interessante porque ele é extremamente detalhista. Ele traz todas as medidas, né? Eu que traduzo, às vezes sofro, porque se encontrar palavras específicas pelo o canto, o ângulo direito da curvatura voltada para o norte, né? Ele é muito claro. Imagino que quem trabalha com arquitetura tem aí muitas informações interessantes para serem exploradas, né? As descrições dos territórios, com suas variações topográficas, climáticas e de vegetação, contidas nos relatos de Heródoto, demonstram o seu trabalho de geógrafo, bem como a sua contribuição para a geomorfologia dos territórios por onde passou, para a cartografia com a reconstituição espacial de alguns locais desaparecidos, para a climatologia dessas regiões, né, até mesmo o clima, né, ele vai descrevendo as variações, conforme ele vai andando, a gente vai entendendo como que a paisagem vai mudando na primavera, no inverno, ele se atém a esses detalhes. E a hidrografia, ao relatar a natureza de seus mares, lagos, rios e oceanos, demonstrando os recursos hídricos desses espaços. É muito interessante, ele já começa, né, dizendo, este local não tem água, né, até aqui conhece-se a habitação humana, depois daqui não se sabe mais de nenhum tipo de ocupação humana. Então, ele se preocupa com todos os detalhes, né? Mas é a literatura que recebe o maior contributo de Heródoto, a começar por suas reflexões. Essas reflexões, né, como eu devo ter anotado aqui, ela é considerada a primeira crítica literária do Ocidente, né? Heródoto, né, protagoniza essa façanha. Mas é a literatura, voltando, né, que recebe o maior contributo de Heródoto, a começar por suas reflexões sobre o encaminhamento que Homero dá ao enredo da Ilíada, quanto ao rapto de Helena,
como argumento para a guerra de Troia, visto que havia uma tradição que atestava que a rainha de Esparta não chegara a Troia, mas ela tinha ido para o Egito. Palavras de Heródoto. Parece-me que também Homero conhecia esse relato. Veja, ele mostra que Homero conhecia o relato, mas ele optou por um. Né? Ele conhecia 2 relatos, mas ele optou por um. E ele vai explicar por quê. Porque não era conveniente para a sua epopeia. Ele utilizou o outro relato, até o ponto em que lhe era permitido. Aqui ele mostra uma omissão de Homero, mostrando que também conhecia essa história. Isso é evidente conforme ele compôs na Ilíada. Ele vai pegar uma contradição dentro do próprio texto do Homero. Então, vejamos. E isso é evidente, conforme ele compôs na Ilíada. Em nenhum outro verso ele se retrata sobre o desvio de Alexandre, que, quando ele retornava trazendo Helena, de fato, foi desviado para o outro território e que chegou a Sidon, na Fenícia. E é feita uma menção dele na Aristeia de Diomedes. E os seus versos dizem o seguinte: de onde vinham os véus de ricos bordados, trabalhos das mulheres sidônias, as que o próprio Alexandre, semelhante aos deuses, trouxe de Sidon, navegando pelo vasto mar, por seu percurso trazendo Helena de pai ilustre. E ainda faz menção a isso na Odisseia, nos seus versos seguintes: tal remédio sábio teve a filha de Zeus eficaz, que lhe deu Polidama, esposa de Tom, uma egípcia, campos que lhe produzem inúmeros remédios, muitas misturas eficazes e muitas outras nocivas. E Menelau diz a Telêmaco estes outros versos. Vou deixar as notas aqui para vocês, né, consultarem também. No Egito, ainda ali os deuses me detinham, embora ansiasse retornar, visto que não lhes sacrificar os 100 bois perfeitos. Em tais versos, é evidente que ele conhecia o desvio de Alexandre para o Egito. Alexandre é o outro nome dado a Paris. Tá? Ele era conhecido como Alexandre Paris. Então, ora o chamam de Alexandre, ora Paris. Em tais versos, é evidente que ele conhecia o desvio de Alexandre para o Egito, pois a Síria confina com o Egito. E os fenícios, os que são de Sidon, habitam na Síria. Conforme esses versos, também esse território, não menos, mas mais é evidente que os versos de cantos cíprios não são de Homero, mas de outro qualquer, pois nos cantos cíprios é relatado que Alexandre partiu de Esparta e chegou a Ílion no 3º dia. Então, ele dá a origem da versão de Paris ter ido a Troia, que vem de onde? Dos cantos cíprios. E na Ilíada conta que ele foi desviado de sua rota quando... Cantos Cíprios é relatado que Alexandre partiu de Esparta e chegou a Ílion no 3º dia, trazendo Helena, servindo-se de um vento favorável e do mar calmo. E na Ilíada conta que foi desviado de sua rota quando a trazia. Então, demos adeus aos versos de Homero e aos cantos cíprios. É uma forma que é muito interessante isso, né? Eu gosto, quando chega no final, que o Heródoto ele faz um pouco, depois o Aristóteles repete esse estilo, né? Que assim, já foi dito, o que eu tinha para dizer sobre isso já foi dito. Então deixemos para trás, né? Ele usa o verbo apoleipo, né? Que é deixar para trás, né? E vamos cuidar de outras coisas. Então, outro aspecto importante da contribuição literária de Heródoto é a de que ele inicia um novo gênero literário, a historiografia. Histórias representa a primeira obra extensa em prosa, pois havia antes prosas curtas, como as fábulas de Esopo, ou um pouco mais extensas, como os discursos dos logógrafos,
ou ainda as rapsódias, né? Uma espécie de novela popular. Mais 5 minutos, né? É uma parte da introdução, vocês estão vendo várias partes, mas eu só vou falar da parte de Helena, tá? Depois vocês, quem quiser, compre o livro, que são as traduções do Heródoto, né? O livro 1, Clio, 2, Euterpe, 3, Thalia, e o quarto que vai sair agora, o Melpomene. É interessante também, para quem gosta de história antiga, quer ter uma percepção, só um pouco sobre essas obras, né, para vocês terem uma noção, que o Heródoto, a ideia dele é contar a guerra entre persas e gregos, né, os helenos. Ocorre que ele não começa logo pela guerra, né? Ele vai começar a falar da guerra entre os helenos, mais ou menos dos 5, mas entra mesmo no 6, 7, 8. Né? 7, 8, 9. Ele passa do livro 1 até o 5º, narrando o crescimento do Império Persa. Né? E isso traz uma riqueza para a obra dele espantosa, porque ele começa o primeiro livro falando da fusão, digamos assim, né, dos povos medos e persas. Tanto é que o próprio Heródoto faz uma confusão na narrativa dele, que ele chama de guerras médicas, mas, na verdade, não são os medos que estão guerreando, sim os persas. Né? Deveria ser tapersicar, não tamedicar. Né? E, por isso, eu também, em alguns momentos, ele confunde um medo com um persa. Mas eu, na minha tradução, eu pontuo isso, eu marco isso, porque você percebe que ele ainda trabalha com a ideia dos dois povos, né? Mas que, na verdade, já é um só a época da Guerra Persa, que é mais ou menos em 480 a.C. Né? Então, a riqueza está aí, porque ele vai, no primeiro livro, falar dessa fusão e toda o domínio também dos lídios, né? Agora me lembrei agora do Creso. Então, tem a expansão sobre os medos, os lídios. Depois, no livro 2, ele vai falar sobre essa expansão no Egito. Então, o livro 2 é todo para o Egito. Quem gosta de Egito, leia o livro 2 do Heródoto, porque ele é basilar. Né? Qualquer egiptólogo precisa conhecer o livro 2. O livro 3, ele já vai contar a expansão pela Babilônia, toda aquela região ali, né, que a gente chama ali da Mesopotâmia, né, que hoje seria o que? Irã, Iraque, né, aquela região ali. E, no livro 4, ele já mostra a expansão do Império Persa, né, ele vai mostrando assim, como que o Império foi dominando. No livro 4, ele já começa a falar dos citas, né, de como os citas são naquela região que hoje é a Rússia, ali no mar do Bacal, nos Montes Urais, ali estão os citas. Né, para vocês virem, né, vocês terem uma noção de quão longe, né, Heródoto chegou e na sua narrativa, né, e nos trazendo, claro, muita coisa mítica, mas informações importantes para nós. E agora, no 5, né, ele está falando da expansão, porque é interessante, porque, vamos supor, está aqui a Ásia e aqui está a Grécia, né, em frente. O que se esperaria, né, da narrativa do Heródoto é que ele já falasse da transição do Império Persa direto, só atravessando o Mar Egeu, né, direto para a Grécia. Não, ele vai contar toda essa expansão. Por quê? Porque o Império Persa vai vir por terra primeiro, não por mar. Porque ele vai vir dessa expansão, é uma pena que eu não tenho um mapa, mas imaginem, né? Vocês têm aqui o Oriente Médio. Ele, em vez de ir para a Europa, porque outra coisa interessante que me lembrei agora, que o Heródoto fala no livro 4. A Europa não tinha nada. A Europa era um bando de casebre, não tinha riqueza nenhuma. A Europa não tinha interesse nenhum. Se a Europa hoje é o que é porque houve a Ásia.
né? Houve o Império Persa, houve o Império Babilônio, houve o Império Egípcio, né? Que trouxe, né? Na verdade, tudo que no mundo antigo chegou à Europa de tecnologia, de avanço para a época, vem da Ásia, né? Ontem mesmo, não sei se foi o professor, eu vi uma fala de um professor falando assim, a própria escrita no mundo antigo só foi possível porque o papel foi inventado pelos chineses e a prensa pelos árabes. Então, né, a gente tem de, com isso, relativizar a inteligência e a supremacia europeia. Né, porque a gente foi cria desse discurso, né, por isso que eu falo. E hoje a gente, como está em uma revisão historiográfica também disso, porque é um discurso eurocêntrico, né, nós, com isso, também ganhamos um pouco de autoestima, né, porque senão fica tudo lá. Então, né? Bom, e aí ele pega aqui, né, entra para a Ásia, volta mais ou menos o caminho que fez o Napoleão, né, também que foi por cima pela Rússia para entrar pela Europa de novo. E foi o que ele fez. Talvez o Napoleão tenha se inspirado, né? Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Como é bom a gente falar, né? Então tá. Então, aqui, aí ele veio por trás, né, cortando ali pela Rússia, pela Trácia, imagina, muito frio, né, dominou toda essa região, saiu na Macedônia, que é o norte, e dali já foi tomando o norte da... Então, na verdade, né, quando se fala das batalhas navais, a gente esquece muito da parte terrestre, né, da Guerra Persa, que foi fundamental para eles. Né? Então, aí, com isso, eu queria fechar, né, porque senão a gente vai entrar na parte das fábulas e tudo. É só para mostrar para vocês também esse movimento, né, da guerra, mas o mais importante também é a questão das narrativas que são construídas no mundo antigo. Né? E a outra parte que é interessante a gente perceber é como algumas narrativas, até por serem mais fantásticas, elas se sobrepõem. Né? Porque aqui eu não coloquei, mas, por exemplo, há um outro orador, né, bastante famoso, Górgias, né, do século V, que ele vai escrever um elogio a Helena, né, justamente pautado nessas informações que o Eurípides também, a peça Helena do Eurípides, trabalha com a percepção não homérica, mas com aquela percepção que nós vimos que nasceu com os cantos cíprios. Né? Então, isso também mostra como é que eu vou lhe dizer, como que também a narrativa em torno da mulher, ela não é muito favorável. Né? Eles sempre escolhem aquelas mais trágicas, as mais... Né, sempre colocando a mulher como o fruto do pecado que já vem na Bíblia. Né? Então, você vê uma certa manutenção desse pensamento. Porque, assim, dizer que a mulher tem influência sobre o homem, tem. Né? Mas que ela é determinante, né? Será que uma conversinha da Helena com Menelau era mais importante do que os acordos políticos e econômicos que ele travava com os outros reis? Né? Então, existe um pouco isso, né? Aquela coisa do Sansão perdeu a força porque foi a mulher que cortou o cabelo. Né? Então, tem esses discursos, eles precisam ser relativizados, né? Até para melhorar um pouquinho para o nosso lado. Né? Então, é isso, né? Que eu tinha para falar para vocês, apresentar uma outra perspectiva da Helena e falar um pouquinho do Heródoto e esse caráter multidisciplinar. Tá bem? Muito obrigada a todos. Procurarei ser breve. Pois não. Usando da Bela Elétrica, é o grego. Eu até tenho uma
usei a versão que o Heródoto é de Túlio, mas foi de propósito, para poder gerar uma nota de quase meia página e dar um pouco mais porque assim, qual é a história? A história que Heródoto é de Halicarnasso. Isso aí não tem discussão. O que ocorre é que existe uma versão que o Aristóteles fala na retórica, 1200 alguma coisinha, lá 1200B, 1234B, por aí, ele diz o seguinte, que o Heródoto é de Túlio, que ele tem um manuscrito lá do Heródoto de Túlio. Daí tem essa discussão. Depois, como eu sou especialista em Plutarco, eu trabalhei com um tratado de Plutarco chamado Do Exílio. E aí, nesse exílio, é interessante isso, porque ele vai falar do Heródoto como um exilado, né? Porque o Heródoto é um exilado. Porque, assim, Heródoto, lá do século VI para o V, há as quedas das tiranias na Ásia Menor. E Heródoto é descendente de uma família nobre que era tirana em Halicarnasso. Quando houve esse pega-tirano, o Heródoto foi obrigado a mudar de Halicarnasso e ir para Atenas. Como ele era um nobre, com os nobres ele se relacionou em Atenas. Daí o que ocorre? Atenas, nessa época, estava em franca expansão, com um grande movimento de fundação de colônias. E Heródoto foi convidado a ser o patrono de uma colônia na Itália, que é chamada Túrio. Daí, quando existem duas versões, então, das obras de Heródoto, quando ele escreveu essa obra lá em Atenas, ele colocou Heródoto de Halicarnasso. Quando ele foi para Túrio, as obras começaram a sair Heródoto de Túrio, porque ele era o patrono de Túrio, né? E Plutarco conta essa historinha no De Exílio, e tem mais aquela informaçãozinha do Aristóteles. Eu falei, opa, vou pegar a outra versão, que é para eu poder fazer uma nota e informar o público brasileiro de que existe essa discussão, né? Foi só isso. Não foi porque eu não sabia, é porque eu sabia demais. Obrigada, professora. Imagina, de forma alguma. Muito obrigada. Nós vamos proceder à continuidade a esta fala pelo avanço, né, do horário e dar oportunidade para que a professora Mirtes, né, para que nós possamos fazer esta mesa. A minha fala tem por título A Representação da Identidade Feminina na Antiguidade, Lucrécia. Eu vou proceder a uma leitura para que eu não possa perder o fio da meada e para que possamos também entender e a seguir da minha fala, eu passo a palavra para a professora Mirtes. Pautada a partir da afirmação da estudiosa Zinani, entre aspas, a conquista do espaço feminino acontecerá na medida em que a mulher assumir seu discurso e realizar uma arte e uma crítica centradas na figura feminina, adquirindo voz e visibilidade, a subverter o silêncio milenar a que sempre foi submetida. Eu, Elaine, voltei os olhos para uma lenda romana retratada na obra da Antiguidade, História de Roma, de Tito Livio, com a intenção de estabelecer relações históricas, míticas e temáticas com a figura feminina Lucrécia. Não faço as relações históricas como a professora Maria Aparecida, muito também não faço como o professor Paulo Funari, porque a minha linha de trabalho é a literatura e o mito. A figura Lucrécia como representação do mito, do ideal de mulher virtuosa e honrada. Tendo por tópico o mito do ideal de mulher virtuosa e por alicerce também a leitura de Simone de Beauvoir, procurei indagar a respeito da representatividade desse ideal romano de mulher
da antiguidade. E de que forma ele poderia ser transposto para o universo da mulher, já pensando na próxima fala, na sociedade contemporânea. Para poder responder a esse questionamento e entender como se expressa esse ideal de mulher na antiguidade, procurei buscar, compreender, qual o sentido retratado por Tito Livio sobre a matrona romana Lucrécia nesta obra. Conforme o historiador Tito Livio, o soberbo Lúcio Tarquínio, o sétimo rei, governava como um verdadeiro tirano em Roma, por agir com extrema crueldade. Livio narra que o rei tinha um sobrinho, a qual chamava Lúcio Tarquínio Colatino, que era casado, por sua vez, com a matrona romana Lucrécia, personagem lendária deste estudo. Por sua vez, o rei ele tinha um filho chamado Sexto Tarquínio. Durante uma campanha militar, os primos Tarquínio, Colatino e Sexto Tarquínio, e mais alguns oficiais que se encontravam de licença, reuniram-se em um banquete na casa de Sexto Tarquínio e começaram a falar sobre as suas mulheres. Conversa entre eles. Cada um elogiando, mais do que o outro, as virtudes e os dotes de suas respectivas esposas. Quando a conversa atingiu um determinado grau de discussão, Colatino alegou que não havia mais motivos para continuar a trocar opiniões a esse respeito, pois em poucas horas poderiam comprovar a superioridade da sua esposa Lucrécia, porque ela era virtuosa, honrada em relação às outras mulheres. Sugeriu, neste discurso com o primo e com os outros oficiais, que fossem até a sua casa, para que pudessem ter a comprovação do que dissera e pudessem observar com os próprios olhos o que as esposas estavam fazendo, em sua ausência, lógico. Exaltados e motivados pela discussão e pelo torpor do vinho e da hora avançada, aceitaram o desafio proposto e todos dirigiram-se para Roma. O texto, a tradução não é minha. Exaltados pelo vinho, todos gritaram: sim, partamos. E as rédeas soltas voaram para Roma. Ao chegarem à casa de Colatino, encontraram Lucrécia em atitude bem diferente das outras mulheres. Hoje, para nós, isso não seria problema algum, pois enquanto se entretinham em suntuosos banquetes femininos, Lucrécia, no interior da casa, estava sentada, ao lado das servas, fiando lã, apesar da hora avançada. Atitude que fizera com que Colatino ganhasse a aposta travada com os homens, pois a comparação com as mulheres terminou com a exaltação da virtude e da honra da Lucrécia. Colatino, vencedor, convidou os jovens príncipes a permanecerem em sua casa. Entretanto, Sexto Tarquínio, filho do rei, ao ver a beleza da prima Lucrécia, aliada à virtude, foi tomado de encantamento e de paixão, sentindo um forte desejo de possuir a prima. Passados alguns dias, não estando Colatino em sua casa, Sexto Tarquínio foi até a casa da matrona, que o recebeu com toda a hospitalidade de uma boa anfitriã. Depois do jantar, o príncipe foi conduzido aos aposentos que lhe foram destinados. Mas quando todos pareciam dormir, com a espada na mão, ardendo em desejo por Lucrécia, dirigiu-se ao quarto da prima, aproximou-se dela enquanto dormia, pondo-lhe a mão sobre o peito, disse-lhe: silêncio, Lucrécia, eu sou o Sexto Tarquínio e tenho a espada na mão. Se disseres uma palavra, morrerás. Ameaçada, Lucrécia sentiu-se aterrorizada, especialmente quando Sexto Tarquínio confessou-lhe o grande amor que nutria por ela. Misturando ameaças às súplicas, o jovem suplicou à prima que se entregasse a ele. Como não conseguiu demovê-la, decidiu chantageá-la, principalmente com a ameaça da desonra, dizendo que iria colocar ao lado do seu cadáver, o de um escravo estrangulado e nu, para que parecesse que fora ela assassinada em um momento de adultério, quando fosse apanhada em flagrante. O historiador Tito Livio cria, exatamente nesse momento da narrativa, uma espécie de clima,
de suspense, projetando Lucrécia em um alucinante dilema: ou morrer como uma mulher indigna, por ter cometido um falso adultério com o escravo, ou deixar-se ser violentada para posteriormente relatar a verdade do estupro a seus familiares. Diante do terror investido por palavras tão cruéis, Lucrécia cedeu à paixão criminosa do primo, cedeu à paixão, o qual triunfou da obstinada virtude, segundo Tito Livio. Com essa ameaça, a paixão criminosa de Tarquínio triunfou da obstinada virtude. Sexto Tarquínio saiu exultante da casa da matrona, por ter realizado com êxito o que havia desejado. Sentiu-se feliz por ter destruído a honra de uma mulher, conforme historiador. Ultrajada por tão grande infortúnio, Lucrécia enviou a seguir um mensageiro a Roma e a Árdia, pedindo que tanto o pai quanto o marido viessem imediatamente para junto dela e que levassem um amigo de confiança, pois uma grande desgraça havia acontecido. O pai de Lucrécia foi imediatamente à casa da filha, acompanhado de Públio Valério Volésio, enquanto Tarquínio Colatino foi acompanhado também de Lúcio Júnior Bruto. Ao chegarem, encontraram em seu aposento Lucrécia sentada, que, ao ver o marido e o pai, pôs-se a chorar. Perguntaram-lhe como estava, e ela respondeu-lhe desta forma: mal. Como pode ir bem uma mulher que perdeu a honra? Vestígios de outro homem, Colatino, acham-se em teu leito. Aliás, só meu corpo foi violado. Só meu corpo foi violado. Minha alma permaneceu pura. Minha morte servirá de testemunha. Mas dai-me vossas mãos como garantia de que não deixareis impune o culpado. Foi Sexto Tarquínio quem, sendo nosso hóspede, agiu como inimigo, e veio esta noite de espada desembainhada contra mim, para conseguir prazer criminoso. Os homens tentaram acalmá-la, dizendo que ela não havia cometido nenhum erro, pois o erro, o pecado, estava na mente e não no corpo. Entretanto, Lucrécia, determinada, proferiu as seguintes palavras: vós cobrareis o que aquele homem deve. Mesmo isenta de culpa, não me sinto livre do castigo. Nenhuma mulher há de censurar Lucrécia por ter sobrevivido à sua desonra. Ao pronunciar essas palavras, cravou no peito o punhal, que havia escondido em suas vestes, e caiu, morrendo ao mesmo tempo que o pai e o marido gritavam de agonia. Após ter presenciado o suicídio de Lucrécia, Bruto, o companheiro de Tarquínio Colatino, dirigindo-se aos aposentos, disse: por este sangue tão puro, antes de ser manchado pelo crime do príncipe, eu vos juro e vos tomo como testemunhas, ó deuses, que hei de expulsar Lúcio Tarquínio soberbo, ele, sua criminosa esposa, e toda sua descendência, pelo ferro, pelo fogo, por todos os meios que estiverem em meu poder. Nem eles, nem qualquer outro, qualquer, há de reinar em Roma. Com essas palavras, Júnior Bruto tornou-se libertador de Roma, desaparecendo os reis, o reinado, instituindo-se, por fim, a partir disso, a república. Considerada uma das mais complexas narrativas da mitologia lendária da história de Roma, Lucrécia é a representação do modelo ideal da mulher romana, dotada de beleza, fiel à sua pátria, honrada, virtuosa. Pois quando o sobrinho de Tarquínio, soberbo, o sexto Tarquínio, viu a matrona pela primeira vez, ela estava sentada entre as servas, fiando lã, apesar da hora avançada. Tal atitude contrastou com as outras mulheres, que se entretinham no banquete. Segundo Lívio, o que instigou a cobiça de Sexto Tarquínio não foi simplesmente a beleza, mas uma beleza aliada à virtude, atributos ideais da mulher romana, que poderiam seduzir os olhos e o coração masculino. Em sendo assim, o ideal romano de mulher, que impulsiona e desperta o desejo, não é caracterizado como um conceito restrito de beleza,
mas associado à respeitabilidade e à honra. Por ser uma mulher virtuosa, Lucrécia despertou o desejo de Tarquínio, a ponto de ele cometer a violação. Na narrativa de Lívio, tal atitude é expressa por um forte cunho, tanto moralizante quanto trágico, pois, ao ser violentada, a matrona pôde sobreviver e chamar o marido, o pai, como testemunhas, para ouvirem de sua voz o relato da veracidade dos fatos. Tanto as palavras de Lucrécia quanto a dos homens comprovaram, de fato, a existência de um crime, pois apenas o corpo da matrona sofrera agressão. Entretanto, sua alma permaneceu pura, pois a mente é capaz de errar e não o corpo, conforme o relato. As palavras do pai e do marido foram inefáveis. Não foram capazes de lavar a honra manchada pela impureza impregnada por outro homem. Segundo o texto, sangue tão puro antes de ser manchado pelo crime do príncipe. A matrona tinha consciência de que não havia outro caminho, a não ser pagar com a própria vida, algo que não tivera culpa, nem havia desejo de o cometer. Texto: mesmo isenta de culpa, não me sinto livre do castigo. Depois de mim, nenhuma mulher poderá faltar ao pudor, apoiando-se no exemplo de Lucrécia. Representante do ideal do sistema que pertencia, Lucrécia, como matrona romana, sabia das implicações e das inferências do homem romano a respeito dessa situação e compreendeu bem o teor das palavras de consolo, ou seja, a alma peca, a alma erra, não o corpo, as quais poderiam ser palavras até sinceras. Embora o enunciado fosse capaz de convencer a razão de um homem, provavelmente não conseguiria apaziguar a alma de um romano, e mesmo de uma mulher romana. Lucrécia se tornou um parâmetro de mulher subserviente, fiel, honesta e casta para todas as outras mulheres antes e depois dela. Conforme Santana, Lucrécia encarnava os valores de uma mulher romana ideal, fiel ao único homem, relação concretizada com o matrimônio. Para os romanos, o adultério contaminava o sangue de uma mulher, tornando-o impuro, de tal forma que a mulher teria que ser eliminada. A atitude corajosa de Lucrécia ao cravar um punhal no peito registra-se como um dos mais eficazes modelos do comportamento feminino, a ser seguido pela sociedade romana, configurando-se como sublime elevação da culpa feminina, mesmo que tivera previamente se declarado inocente. Segundo a perspectiva de Tito Livio, voz masculina da antiguidade, o reconhecimento e iniciativa dessa culpa partiu da própria mulher, pois a opção pela morte foi uma demonstração concreta não só da sua honra, da sua inocência, mas também da fidelidade ao marido e aos homens da sociedade romana. Em Lucrécia, expressam-se os seguintes valores romanos: fidelidade, fides, que demonstra pelo marido e pelo povo romano; honor, dignitas, a honra e dignidade, embora estejam ligados, mas a vida política dos romanos refletem-se no ato de Lucrécia pelas consequências por uma função pedagógica como exemplo. Depois de mim, nenhuma mulher poderá faltar ao pudor, apoiando-se no exemplo de Lucrécia. Mos maiorum. Lucrécia representa os valores e os costumes dos antigos. Liberdade. A atitude de Lucrécia tem ligação direta com a emancipação da República Romana. Virtus. Lucrécia é uma mulher corajosa, dotada de virtude e de força. Ela é a uxor bona. A Lucrécia é a boa esposa, que toda matrona deveria ser. Lucrécia tornou-se um dos exemplos de mulheres castas que preferiram o suicídio à desonra. Sua morte teve por consequência o nascimento da República Romana. Ao cometer o suicídio, no texto de Lívio, Lucrécia intentou provar que sua mente era inocente, embora seu corpo tivesse sido violentado. Pois, caso continuasse a viver, não poderia se tornar um exemplo a ser seguido por outras mulheres. Sua fama tornou-se inatacável como exemplo de virtude de mulher casada,
pois com sua morte assumiu o controle de muliebris certaminis laus, ou seja, louvor atribuído durante a disputa entre os maridos a respeito da conduta das mulheres. Porque sem que ela já soubesse, ela já havia recebido o prêmio de mulher mais virtuosa. Na narrativa de Lívio, tanto a agressão cometida por Sexto Tarquínio, filho do tirano, quanto a reputação de Lucrécia, mulher virtuosa, podem ser configuradas como uma metáfora da agressão do tirano contra as estruturas políticas e morais da cidade, estabelecendo uma confusão do público e do privado, o que registra um traço definidor da imagem do tirano na antiguidade, somente pela violência contra seu próprio corpo. Lucrécia pode proteger o seu pudor e a sua fama de quaisquer questionamentos, de tal forma que o suicídio, por meio do punhal cravado no peito, resgatou a integridade no momento da morte, o que levou a um ato de vingança masculina contra os tiranos, de tal forma a tornar íntegro o corpo político por meio da fundação da República. Assim, tendo por tópico o mito do ideal da mulher virtuosa e tendo procurado indagar a respeito da representatividade desse ideal romano de mulher na antiguidade, cabe deixar agora um espaço, que posteriormente eu passo para a próxima palestra. Qual seria a representação dessa figura feminina em um universo contemporâneo? Uma vez que Lucrécia da antiguidade, ideal da mulher virtuosa, foi abusada sexualmente pelo primo, assumiu a culpa pela violação do seu corpo, cometendo até um suicídio para mais nenhuma mulher sofrer em silêncio, ocasionando com essa atitude o assassinato até do próprio agressor. Podemos pensar o mito exatamente como uma narrativa. E o mito, ele se atualiza. E eu poderia até dizer, e aí eu posso colocar até como palavras minhas, o mito ele pode se metamorfosear por meio da história, presentificando-se em um universo contemporâneo, para que a mulher não fique mais em silêncio diante de qualquer tipo de agressão física e moral. O exemplo dessa matrona romana da antiguidade, a matrona Lucrécia, torna-se expressão do discurso do não silenciamento e de uma voz que se impõe e que clama respeito, liberdade e dignidade. Muito obrigada. E passo, então, agora a palavra à professora doutora Mirtes. Boa tarde a todos. Obrigada por ter esperado por esse momento, né? Uma tarde longa de apresentações, uma verdadeira jornada mesmo, né? Eu gostaria, primeiramente, de agradecer à professora Fernanda Nardi e à professora Elaine Prado, que me convidaram para fazer parte dessa mesa. Na verdade, eu achei que não era exatamente o meu campo, né? Eu sou formada em História, graduação, mestrado e doutorado em História, e agora estou fazendo um pós-doutorado em Comunicação, que eu fui para a área de Comunicação. E aí eu pensei, nossa, o que uma historiadora vai falar lá? E aí só tem palavras de historiadores aqui. Me senti um tanto quanto à vontade. Então, eu gostaria de estar falando algumas questões que eu acho que, para pensar, essa representação da identidade feminina no universo contemporâneo é um tema um tanto quanto amplo, e para eu estar pensando de uma forma mais detida, eu fiz um recorte, né? E esse recorte eu fiquei pensando sobre a questão, eu coloquei aqui o bordado, mas, na verdade, eu vou estar trabalhando a linha e a agulha, né? E pensar como, em diferentes momentos, eu vou estar, primeiro, pensando um recorte que aborda final do século XIX e XX, para depois a gente entrar um pouco nessas questões mais contemporâneas. E, para eu pensar esse recorte, eu estou enveredando pelo universo da arte, tá?
porque eu acho que também, eu vou estar colocando várias imagens, que eu acho que também a gente consegue perceber algumas relações. E nessa primeira parte, né, a primeira imagem que eu trago para a gente estar pensando é A Pátria, né, de Pedro Bruno. A imagem é de 1909. E a grande questão dessa imagem é exatamente a criança ali centrada com a bandeira, né? Então, a proclamação da República, ela havia sido feita há pouco tempo, 1889, e junto com a própria proclamação da República, vários ideais estavam sendo tecidos aí. E um desses grandes ideais que estavam sendo tecidos era exatamente a forma exaltada desta criança, né? Então, a gente vê, eu vou estar falando rapidamente, porque eu não tenho muito tempo, a gente vê essa criança abraçada e logo, né, na diagonal, nós também conseguimos localizar, por essa forma mais iluminada, essa luz aí colocada, um bebê, né, que pensando exatamente numa outra geração e que, de alguma forma, né, a gente pode estar pensando no futuro da nação, né? E o futuro da nação, que seriam essas crianças, na verdade, deveria estar conduzido pelas mãos das mães, né? E é muito interessante que a gente está vendo, em vários momentos ali, mulheres tecendo a bandeira, né? Então, o que é muito interessante? É buscar, e a gente percebe aí várias gerações também entrando nesse sentido da imagem. Nessa imagem aqui, eu tenho outra relação com a mãe ensinando o bordado, né, do Almeida Júnior. Ela é uma imagem, aqui está ruim, no meu computador está melhor, de 1891, é uma cena de família, né, é uma cena de família de Adolfo Augusto Pinto. Na verdade, ele era um músico, né, e é muito interessante a forma bipartida que está a imagem, né? Enquanto a mãe está lá ensinando o bordado, ensinando o que a criança deveria ter como dotes, né? Você tem um outro universo que parece que o pai está lá presente, mas está completamente ausente, né? É interessante que a roupa a qual ele está vestido é preta, né? E exatamente destoa de um universo mais colorido ali, se bem que a gente tem essas cores mais sóbrias, né? E ele está ali completamente entretido na sua partitura. E é interessante que, embora seja uma imagem de um mundo privado, né, dentro de uma casa, de uma classe média, a gente pode estar colocando dentro desse próprio sentido, economicamente falando, ele está fora deste ambiente, né? E há uma discussão, a professora Elaine até tocou em alguns momentos da fala dela, há uma discussão muito grande quando você começa a tecer formas de representação dessa mulher e também deste homem, dessa construção do espaço privado e esse espaço público, né? Nesse espaço privado, onde você tem características que se ligam vamos dizer assim, ao recato, ao cuidado, né? Na verdade, você tem num sentido oposto à questão de uma fala masculina que está no discurso público, né? Então, que é do trabalho, que é da ação, né? E é muito interessante que os estudos de gênero, na verdade, eles vão estar sendo pensados exatamente numa fala complementar, ou seja, uma fala relacional. Enquanto está se construindo um modelo ideal para a mulher, está, ao mesmo tempo, se construindo um modelo ideal de masculinidade, né? Enquanto que você tem essa questão do recato, né,
a Ilane falou muito do ser prendada, né, da Lucrécia, né? Então, essas características, elas demarcam com uma força muito grande a questão de trabalhar com a linha e com a agulha, né? Então, desde pequenas, as meninas, né, vamos dizer assim, elas foram, de alguma forma, educadas, né? E aí você tem as escolas, como você tinha antigamente, as escolas para as mulheres, né? Escolas, muitas vezes, de elites, né? A gente tem aqui pertinho o Colégio Sion, que muito caracterizava por essas relações. Vamos dizer assim, atividades que estavam ligadas à economia doméstica. E uma dessas atividades ligadas à economia doméstica era exatamente aprender a costurar, a bordar. E uma dessas questões que ressaltava, vamos dizer assim, como os adjetivos femininos e adequados para a mulher, era o capricho, né? E é muito interessante que a gente, até hoje, a gente vê coisa linda, maravilhosa, né, de estar pensando tudo isso. E muitos pesquisadores também colocavam que não havia uma necessidade da mulher ter um letramento, né? Havia apenas uma necessidade dela saber fazer uma receita de bolo. Imagina isso, que absurdo, né? Então, essa economia doméstica, na verdade, que foi fundada aí, essa disciplina em 1800, então, esse modelo é muito construído no século XIX, né? Ela está muito embasada nessas questões que estavam ligadas, atreladas a esse universo do feminino, né? E esse universo do privado. Aqui tem uma citação, eu vou estar falando rapidamente, não vou estar lendo, que é do Machado de Assis, né, em Memorial Aires, que ele está exatamente relatando uma cena de bordado e como você tem, por exemplo, em cima do sofá, aquele crochê que se fazia, em cima da mesa, né, para você encostar a cabeça. Então, ele está descrevendo uma cena do cotidiano em que, muitas vezes, a gente percebe, por uma fala banal, né, às vezes a própria questão do cotidiano, mas como ela está sendo tecida aí por questões, e aí a gente pode estar pensando essa confecção, fazendo um trocadilho aí, com esses ideais que estão sendo construídos para esse sentido do feminino. E aí eu trouxe alguns, né? Porque se a gente vai em qualquer casa da avó, né? Todas têm esses detalhes e muitas das casas das avós de vocês, tal, fizeram o próprio enxoval. Isso é muito interessante também, né? Então, havia, desde, sei lá, 10 anos de idade, a menina já estava preparando o enxoval. Então, a questão do matrimônio é uma questão muito, vamos dizer assim, não pesada no sentido drástico da palavra, mas um destino, né, que se levava à própria relação da mulher. Até hoje, né, a gente pensa nesses próprios sentidos que, sei lá, uma mulher com 40 anos que não se casou, ela é falada, ficou para titia, quando vai casar? Um pouco dentro dessas próprias relações. Estamos no século XXI e ainda há uma permanência dentro dessas questões, falando da própria relação do matrimônio. Mas os enxovais eram uma coisa muito forte, né? Pensando em várias, vamos dizer assim, classes sociais, mesmo classes menos abastadas também faziam enxovais, né? O ponto cruz, como eu trouxe aqui, vários pontos ali, e também há várias etnias. Então, quando a gente fala muito, faz um recorte, existem diferentes tipos de mulheres, né, que não tiveram o mesmo tratamento na própria história. E quando a gente pensa esse recorte que é colocado pela linha agulha, né, até a Ilane falou da questão do fiando lã, né, então também dentro dessa própria relação, isso atingia de um sentido muito geral, né, e estava atrelado a sentidos de características mesmo do próprio feminino. E aí, eu pulando um pouco, né, não sei se eu estou
vai falar. Porque eu falo demais, gente, vai deixando eu falar. Eu vou pular e vou estar pensando a arte contemporânea dando novos arremates, né? Então, como artistas, então o que é interessante? Quando a gente pensa esses artistas aqui, Pedro Bruno e Almeida Júnior, são homens, né? Representando mulheres. E que tipo de mulheres estão aí sendo trabalhadas no sentido da casa, da maternidade, do lar, né, etc. e tal. Quando vou trazer aqui, eu vou trazer, na verdade, 3 artistas, mulheres paulistas, né, e que estão revendo esses papéis. Por isso, esse sentido desse próprio arremate. E a primeira artista que eu trago aqui, não sei se vocês conhecem, é uma artista contemporânea que se chama Rosana Paulino, né? A Rosana Paulino, ela fez uma obra que se chama Bastidores. E essa obra, eu lembro que eu estava no Museu de Arte Moderna, aqui no Parque do Ibirapuera, e olhei assim, e ela estava numa parede completamente como... Não despertou tanta atenção. Mas, eu chegando mais perto, eu localizei essas 6 mulheres, e nessas mulheres, aqui eu trouxe a Rosana Paulino, depois inverti a ordem, essas 6 mulheres, na verdade, ela faz o quê? Ela pegou com fotografias de familiares dela, ela, na verdade, xerocopiou essas fotografias num pano, né? E ela está fazendo um bordado na boca, né? Então, aqui a gente consegue ver melhor, nos olhos, no pescoço. E essas questões que, na verdade, esse bordado, quando a gente vê, ele não é nenhum bordado caprichado, né? Caprichado, que você tem aquelas características de se pensar a própria relação do feminino. Não, muito pelo contrário. Ele é grosseiro, ele tem um ponto, vai para o outro lado, vai para o outro lado e nos incomoda. E nos incomoda exatamente porque ela está fazendo uma grande crítica exatamente dessas mulheres que foram silenciadas. E que mulheres são essas? Né? Pensando nela, uma artista negra, né? Que a gente quase não tem visibilidade. Então, ela vai estar falando de mulheres da sua família e de outras famílias aí, e que foram muito caladas pela própria história, né? Então, a gente estava falando da questão da própria historiografia aqui, e que aborda questões a partir de um ponto de vista, a partir de um determinado interesse dentro de um campo mais amplo. E aqui a gente percebe dentro de Brasil, mais especificamente, que eu estou trabalhando aqui com o Brasil, com vocês, essas imagens, a gente percebe especificamente como foi deixado de lado e essas questões não foram pensadas, né? E aí a gente, né, a grande questão, quem vivencia isso na própria pele sabe a dor e o silêncio de estar pensando sobre essas questões. E o mais interessante, como ela chama a obra, né? Bastidores. E bastidores, na verdade, dentro de um conteúdo simbólico, a gente pode estar pensando, e essa própria forma de deslocamento simbólico seria o quê? O apoio para você fazer o bordado. Só que bastidores também não é o palco, é o que está atrás do palco. E é exatamente isso que ela quis mostrar. Mulheres negras caladas pela história e que ficaram à margem da história, e não exatamente no palco. Então, é fantástico, né, a gente pensar nesse desdobramento. Uma outra artista que eu adoro demais também, e é interessante que essas artistas a gente conhece, né, porque são aí, estão atuantes, então... 3 minutinhos. A Beth Moisés, vou acelerar. A Beth Moisés, ela fez um trabalho lindíssimo que centraliza muito nessa questão do matrimônio, né? Ela fez uma performance, então vou mostrar aqui a performance, que ficou muito conhecida, rodou mundo, vários países do mundo, tal. Mas aqui no Brasil, ela saiu
como é que fala? A Praça do Ciclista, ali na Paulista, e foi até a outra extremidade, que é o Oswaldo Cruz, né? E o que ela fez? Ela foi numa penitenciária, né? Fez uma pesquisa imensa. Eu tive um contato com ela. Ela conta, muito interessante essa pesquisa. E várias mulheres que estavam presas, elas tinham o grande sonho da vida delas de serem casadas, né? Aquela grande questão que a gente estava falando. E muitas delas entraram na prisão por causa do marido, sabe? Várias histórias aí que estão contando. E aí ela conseguiu roupas de noiva para todas elas. Então elas saíam com um buquê de rosas, né, de flores, na verdade, e essas flores elas iam despetalando pelo caminho. Olha que lindo isso, é uma performance, né? Iam despetalando pelo caminho. E aí, na Praça Oswaldo Cruz, enterraram os cabinhos das flores, né? Então é muito interessante que ela tem um sentido poético, né, na performance, e tem esse sentido também, que é muito interessante, que logo depois ela faz várias obras que está pensando nessa própria relação do matrimônio, e a luva de casamento, né, e essa, né, você tem lá o seu destino, né, interessante. Qual é o seu destino? Quantos filhos você vai ter? Tal, não sei o que lá. A gente percebe um pouco isso nas linhas das mãos. E aí ela faz uma costura aí na própria luva de casamento, totalmente enviesada também. É um ponto cruz, mas não é exatamente dentro daquela questão. Então, na verdade, ela também aponta para uma questão um tanto quanto diferente, e aí ela tem essa outra obra que se coloca, né, pensando na ideia da linha, da agulha, né? Ainda sangram os dedais, né? É bem forte, e essa própria relação da violência, né, que a gente percebe dentro dessas questões. E aí agora eu estou com essa pesquisa, né, o professor Tales até presenciou, que é sobre o grafite na cidade de São Paulo, né? E aí eu estou com essa artista, Karen Dolores, que, na verdade, ela faz várias obras, intervenções na cidade, mas ela faz o crochê, né? E aí ela faz, por exemplo, são imagens de mulheres ampliadas, coladas como lambe-lambe, né? E aí elas, nessa imagem colada, ela exatamente pega o crochê e acaba colocando na parte de baixo. E aí pensar o quê? Que espaço é esse da cidade? Que mulher é esta que está na cidade? Que corpo é esse que está sempre sujeitado a algumas questões, né? Então, ela vai estar chamando a atenção desse espaço público que a gente falou anteriormente, mas esse espaço público agora reivindicando questões de direito, né? Então você tem aí vários lugares que foram colocadas essas imagens, elas não estão mais, porque pensar também que o grafite faz parte desse universo do efêmero, né? Pinheiros, Praça Roosevelt, né? Aqui, na verdade, eu peguei essas porque meu pós-doutorado ele centraliza na questão, na representação do seio feminino, né? E eu peguei essas que mostram os seios. E exatamente ela trabalha com essa questão, as flores da pele, né? Como que, de uma maneira, dialoga com a questão na flor da pele, né? Que essas questões do corpo feminino está, na verdade, a flor da pele, né, de qualquer mulher que passa numa rua escura e etc. e tal. Então, eu vou estar finalizando, tá? Para a gente estar exatamente pensando o desdobramento, né, dessas questões e pensando como que foram feitas novas leituras a partir de questões muito existenciais do feminino, né, que está aí se formando desde sempre, que a gente viu pelos estudos clássicos aqui apontados pelas professoras. Obrigada, gente.